Paz do Senhor, jovens, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Trago uma mensagem da palavra do Senhor, pessoas de todas as idades, que Deus os abençoe. Espero que vocês estejam todos bem, em nome do Senhor Jesus. Eu vinha tratando aqui, né, de algum tema e que o Senhor fale ao coração de todos, em nome do Senhor Jesus. O tema era que nós devemos seguir os bons exemplos e não os maus exemplos, que são muitos e muitas vezes em grandes posições mesmo ali, né, você vê nas 10 tribos de Israel, do norte, ou em qualquer situação, pessoas que desagradam a Deus não são referências para nós, mesmo que estejam em grandes posições, né. E vimos aqui, estávamos falando agora da casa de Jeroboão, que pecou contra o Senhor e a casa dele foi toda morta. Isso valeu a pena ele pecar contra o Senhor, em nome do Senhor Jesus? Valeu a pena ele provocar o Senhor, sendo que ele já conhecia algumas coisas a respeito do povo de Deus, né? Ele devia obedecer ao Senhor, temer ao Senhor. Mas no capítulo 15 ainda, né, de Primeira Reis, vamos seguindo agora no versículo 33 e continuando. Diz assim, né, no caso o título da minha Bíblia, a profecia de Jeú contra Baasa, rei de Israel, né, as 10 tribos do norte de Israel. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, então, o terceiro ano que Asa estava reinando em Judá. Então, versículo 33 do capítulo 15 de Primeira Reis. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e os que dele e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa, e por isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso ferira. Você vê que há consequências. Pecou contra o Senhor, fez coisas que não agradou a Deus, a consequência vem, né? Vamos ver aqui agora no versículo 11, outra conspiração e outra situação complicada aqui, ó. A conspiração de Zinri, diz o título da minha Bíblia, né? Almeida Revista Corrigida, né? É a sua versão. Diz assim no versículo 8 do capítulo 16: No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Ou seja, no 27º de Asa, no 27º ano em que Asa estava reinando em Judá, lá no povo, nas 10 tribos do norte, é, chamada de Israel, é, ocorreu essas coisas, né? Que Zinri veio,
né, no versículo 10 do capítulo 16 diz assim: Entrou, pois, Zinri, o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Ou seja, Zinri matou a Elá, né, que estava reinando nas 10 tribos do norte, nas 10 tribos do norte, né, chamada de Israel, né, e começou a reinar no lugar do Elá. Matou o Elá e começou a reinar no lugar dele. Olha que situação. E sucedeu que reinando, versículo 11 agora do capítulo 16. E sucedeu que reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri todas, toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto aos mais dos atos de Elá e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas, né, dos reis de Israel? Então, olha essa questão que aconteceu, o que o pecado faz. E versículo 15: No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Então, Baasa pecou, o filho dele seguiu o caminho de pecado, pecou também. Zinri foi lá e matou, e reinou em seus lugares 7 dias. E lendo mais um pouco, vemos assim no versículo 16: E ouviu dizer o povo que estava acampado, e ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onri, que era chefe do exército no arraial, e subiu Onri todo Israel com ele de Gibeton e cercaram e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei e morreu. Olha que situação trágica. Não vale a pena seguirmos os caminhos de pecado. Olha só, Baasa pecou, Elá pecou, e foi ali essa história trágica. Vamos ver nos próximos vídeos um pouco mais sobre isso, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.